poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Para você que nos acompanha aqui no canal YouTube, no Podomatic, na rádio daqui e nas outras emissoras espalhadas pelo Brasil afora, nosso agradecimento pela sua audiência. Eu sou Natsan e estou aqui apresentando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, comigo nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Querido ouvinte, a minha saudação em nome de Jesus, meu agradecimento pela sua audiência, pelo seu apoio, pela divulgação do programa. Saiba que o nosso objetivo é que esse programa seja instrumento de Deus para alcançar as pessoas, levando a verdade do Evangelho a quantos for possível. Muito obrigado pela sua audiência. Ore por nós, para que o programa seja essa bênção que nós queremos que ele seja. Amém. E vamos lembrando que se você quiser fazer sua pergunta, você faz gravado a sua pergunta. Vamos inaugurar uma nova fase do programa, onde vamos colocar o ouvinte fazendo a pergunta e a gente vai interagir aqui, eu vou apresentar, enfim, e o pastor Augustus vai responder com a sua participação, se assim você quiser. Vamos falar hoje sobre lidando com o fracasso. E a pergunta, então, é do Gabriel Borges, de São José dos Campos, em São Paulo. Bem, o Gabriel Borges, então, pastor Augustus, ele diz: faz 2 anos que estou fazendo vestibulares para ingressar em uma faculdade. E apesar de me esforçar muito e me destacar como aluno no cursinho, eu não vejo o resultado do meu esforço. Parece que todos conseguem o que sonham, menos eu. Meus familiares dizem que eu não consigo porque eu não me batizei na denominação deles e não a frequentar. Não concordo com as doutrinas da determinada denominação e frequento outra, diz ele. Entre tantos pensamentos, muitos deles não exemplares. Acerca do meu fracasso e a vontade de Deus, me vejo perdido. Então, ele pergunta, como é que eu posso lidar com essa situação à luz da palavra de Deus? Como enfrentar esses fracassos que tenho enfrentado? Ok. Gabriel, minha palavra de saudação para você e a minha oração para que Deus o abençoe e conforte no meio das suas tribulações e no meio das suas dificuldades. Deixe-me começar com alguns conselhos práticos, né? Parece que uma das coisas que tem afligido você é com relação ao vestibular, que você, apesar de ser um bom aluno, tem estudado, tem tirado boas notas nos cursos que fez, contudo, já por 2 vezes não consegue passar no vestibular. Foi isso mesmo que eu entendi, é isso aí, não é? Isso. E ele disse que a família dele disse que é porque ele não se batizou na denominação dele. Eu vou chegar aí, mas antes eu quero dizer para ele o seguinte: muita gente só entra na universidade depois de várias tentativas. Uhum. Eu conheço um rapaz que hoje, graças a Deus, já é formado e está indo muito bem na sua carreira, que ele fez o vestibular 5 vezes. Uhum. Passou na 5ª vez, você está na 2ª, não é, Gabriel? Então, parece ser jovem ainda, então há muitas possibilidades. A segunda é que nem sempre a gente acerta a primeira vez o que a gente quer na vida. No meu primeiro curso, eu fiz vestibular para engenharia elétrica lá em Recife. E eu passei numa 2ª tentativa, numa universidade particular, não passei na universidade pública e estava no meio do ano, naquele tempo tinha vestibular no meio do ano, e eu fiz o vestibular do meio do ano para a Federal de Pernambuco. Uhum. E passei e me transferi para a Universidade Federal de Pernambuco. Depois de um tempo eu vi que eu não queria engenharia elétrica, né? Cursei alguns anos e eu vi que eu estava no caminho que eu não queria. Aí eu fiz vestibular para desenho industrial, também na mesma Universidade Federal. Acabei passando lá numa dessas recolocações e tudo mais. E eu estava no penúltimo ano de desenho industrial, quando a graça de Deus me alcançou, me tornei crente no Senhor Jesus Cristo e fui fazer teologia. Né? E ali me achei, estou até o dia de hoje, né? Isso aí já fazem quase 40 anos.
Então, Gabriel, nem sempre a gente acerta no começo, não é? Há tentativas, há exploração de caminhos, de possibilidades. Você vai passar, talvez, num curso que você quer, e daí, depois de 2 anos, você vai ver que não é bem isso que você queria, não é? E tem até casos que a pessoa faz o curso completo, Nathan, e no final diz, não era isso que eu queria. Depois de 4, 5 anos na universidade, se formou, diz, não era isso não que eu queria. Aí vai fazer outro, né? Aí vai fazer outro. Então, eu não ficaria assim muito aflito, né, com essa questão de você não ter passado após 2 tentativas num curso na universidade, porque a sua vida não reside nisso, não é? Há coisas mais importantes, há realidades acima da realidade humana e material que pode preencher o seu coração e dar a você condições de você enfrentar esses aparentes fracassos, né, a primeira vez. Mas eu diria que não passar 2 vezes não representa necessariamente um fracasso, né? Há situações que eu te falei aqui que são muito piores do que essa. Segunda coisa aí é que você disse que alguns dos seus familiares explicam o seu aparente fracasso pelo fato de você não ter se batizado nem participado da denominação deles. Eu não sei que denominação é essa. Ele não falou. Mas eu até queria saber, porque aí eu vou mandar todos os jovens da minha igreja entrarem nessa denominação, porque é garantido eles passarem no vestibular. E tem que saber, né? Se os jovens de lá têm passado no vestibular também. Eu imagino, eu posso estar brincando assim, mas a coisa é muito séria. O que está por detrás disso aí é a velha teologia da prosperidade, né, Nathan? Com certeza. Que ensina que se você for fiel, que se você seguir um determinado ritual, pertencer a uma determinada igreja, Deus vai lhe recompensar financeiramente. E que se você fracassou, que se você errou, então é porque você não seguiu os preceitos, né, daquele guru inspirado, daquele líder profético, daquele pastor ungido, né, que você não está debaixo da cobertura dele. Isso tudo é um falso evangelho, né? Isso é um falso evangelho, porque mesmo pessoas que são fiéis a Deus, tementes a Deus, que andam nos caminhos de Deus, elas sofrem reveses aqui nessa vida. Passar no vestibular, eu não quero ser mal compreendido no que eu vou dizer, Nathan, mas passar no vestibular está muito relacionado com estudo, oportunidade, concorrência, e não tem nada a ver com batismo, não tem nada a ver com você seguir essa ou aquela doutrina. Gente que é ímpia, que não crê em nada, que é inimigo de Deus, que é imoral, passa no primeiro. Na primeira tentativa. E nas primeiras qualificações, não é? Então, eu não faria essa relação entre passar no vestibular com o batismo numa igreja e seguir as doutrinas de uma determinada... Senão só crente passaria no vestibular. É verdade, né? Só crente passaria. Então, Gabriel, de fato você faz bem em se manter longe dessa seita, dessa igreja aí que fica dizendo esse tipo de coisa, que nada mais é do que a velha teologia da prosperidade, que é uma heresia, um ensino pernicioso, né, que faz mal à vida das pessoas, que atrelam ou fazem uma relação de causa e efeito entre a prosperidade e a vitória financeira, material, social aqui nesse mundo e o favor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus. Então, separe as duas coisas, uma não teria nada a ver com a outra. Agora, por outro lado, isso tudo deve empurrar você mais para próximo de Deus e empurrar você para buscar a Deus, pedir a Ele graça e misericórdia, pedir a Ele que lhe dê mais concentração, mais capacidade, para que você possa estudar mais, se preparar melhor e, de fato, meritoriamente, você passar no vestibular e ter essa bênção aí que você tanto deseja. Deixa-me contar para você, lembrar para você a história de José. Exato. José era um moço que tinha sonhos. E sonho aqui é literal mesmo, né? Ele tinha sonhado que um dia os seus irmãos que caçoavam dele, né? Que faziam até bullying, tinham ciúme dele, né? Viriam, se prostrariam diante dele e ele seria então aquela figura vitoriosa e exaltada. E um dia sonhou até que o pai e a mãe, né, fariam a mesma coisa, se curvando diante dele. Então José tinha sonhos. E tudo isso foi por água abaixo no dia em que seus irmãos, movidos de ciúme, aproveitando que eles estavam longe da vigilância do pai, eles tomaram José, arrancaram a capa de José, aquela túnica colorida que o pai tinha dado, né, e que era inclusive o motivo do ciúme. Exato. Jogaram José num poço para que José morresse. Depois mudaram de ideia e venderam José como escravo. E José vai parar lá no Egito, escravo de Potifar,
um alto funcionário do Egito, e quando parecia que não ia ficar pior, ficou, porque a mulher de Potifar se engraçou de José, José fugiu dela, e ela então armou para José, dizendo ao marido que José tinha tentado assediá-la, não é? Tinha tentado violentá-la. E José vai parar lá nos porões das prisões egípcias. Que distância, né? Que diferença daquele sonho que ele tinha, aquelas esperanças. Lá estava José no fundo do poço. Talvez seus irmãos pudessem estar vendo, você não achou que a gente ia adorar, você está aí, situação deplorável. Então, como foi que José reagiu? Porque essa é a sua pergunta, né? Como lidar com o que parece ser uma situação de fracasso? A Bíblia diz que Deus era com José em tudo isso. E José, em momento nenhum, ele abandonou a sua esperança em Deus. Porque as chances para isso e as tentações para isso não faltaram. Sim. Não faltaram. Primeiro, a traição dos irmãos. Ali, ser traído pelos irmãos, jogado num poço pelos irmãos, José poderia ter dito assim: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não fiz nenhum mal, eu amo meus irmãos, sempre tratei meus irmãos bem, por que eles estão fazendo isso comigo? Né? Aí, ali, José já começaria a ficar amargurado com Deus. Em seguida, ele é vendido como escravo para uma caravana de midianitas que passava por ali, né? Então a situação dele agravou mais ainda, aí a dúvida e o questionamento. Deus, não é? O que é que está acontecendo? Eu estou sendo levado agora para longe da minha família, sendo levado como escravo aqui. José tinha tudo para perder a confiança em Deus. Para abandonar tudo. Abandonar, onde é que Deus está nesse momento da minha aflição? E aí a coisa vai ficando pior quando mais adiante, quando ele parece ter uma pausa e um refresco, né, na casa de Potifar, agora vem a mulher e arma para ele. Ele é vítima de calúnia, vítima de uma falsa acusação. E ele é jogado lá na prisão, onde ele fica vários anos, né, juntamente com criminosos reais e tudo mais. Todas estas situações eram ocasiões em que José poderia ter se virado contra Deus e dito: Deus, eu não acredito mais no Senhor, perdi minha confiança. Mas no meio disso tudo, José não abandonou a confiança em Deus. Nem suas convicções, né? No tempo certo, no tempo de Deus, viu, Gabriel? No tempo de Deus, no tempo certo, Deus o levantou, Deus o abençoou e Deus lhe deu muito mais do que ele jamais havia sonhado. Então, a orientação que nós damos para você é que você permaneça firme. As dificuldades, elas têm como objetivo fazer você crescer, purificar o seu coração, desapegar você das realidades terrenas, fazer você ter mais comunhão com Deus e você crescer na graça que vem através de todas as provações, como está lá em Romanos capítulo 5 e 2 Coríntios capítulo 12. Fique firme, aguarde em Deus e no tempo certo do Senhor, Ele haverá de abençoar a sua vida. É isso aí. Olha só, então, Gabriel, obrigado pela sua pergunta e certamente essa também deve ser a dúvida de outros jovens que estejam na mesma situação que você. Que Deus abençoe você, ouvinte querido, a todos os que nos acompanham no programa Em Poucas Palavras. Até o próximo programa, pastor. Até o próximo programa, querido ouvinte. Deus o abençoe. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.